simplesmente na palavra remorso. Não houve arrependimento. Por que você está dizendo isso, Elisângela? Se eu tive remorso, eu não tive o arrependimento ao mesmo tempo? Não, porque a palavra arrependimento, como nós acabamos de ver, ela chama a responsabilidade de mudança de atitude. Então, por exemplo, uma pessoa que acabou de fazer uma mentira e ela, através dessa mentira, ela sentiu tristeza porque ela acabou prejudicando alguém com aquela mentira que ela cometeu. Ela cometeu uma injustiça através daquela mentira que ela cometeu. Então ela sente tristeza, ela sente aflição porque ela acabou de mentir, ok? Isso é remorso. Agora, se a partir daquele momento, no dia seguinte, ou numa próxima oportunidade, ou numa próxima pergunta que alguém fizer para essa pessoa, ela voltar a mentir, isso quer dizer que ela ficou simplesmente no remorso. Não houve uma mudança de mentalidade. Opa, se eu mentir, isso faz mal pro meu próximo. Se eu mentir, isso prejudica alguém. Se eu mentir, traz injustiça para a terra. O que eu preciso fazer, então, quando Deus me diz arrependei-vos? Eu preciso não mentir mais, ter uma outra ação. E essa outra ação diz respeito a falar a verdade. Então, se eu não passar a falar a verdade a partir do momento que eu entendi que eu cometi um pecado, a partir do momento que eu entendi que eu estou indo contra a lei desse reino que eu acabei de falar para vocês, que nós estamos, que é o reino de Deus, que é o reino da verdade, que é o reino da justiça, que é o reino do nosso Pai, que nos ensina que a mentira, ela não tem parte no reino dele, automaticamente eu não passei para o arrependimento. Eu fiquei só no remorso. Agora, se a minha atitude, ela muda, se a minha mente muda, porque eu entendo pela palavra que a mentira, ela não vem de Deus, a mentira, ela vem do maligno, a mentira é um laço do diabo, a mentira, ela vem do próprio pai da mentira, que é Satanás. Se eu mudo a minha mentalidade, se eu mudo a minha forma de agir, aí sim, se eu passo a não mentir mais e sim falar sempre a verdade, isso diz, então, como eu acabei de ler no versículo 8 com vocês, eu estou mostrando para Deus, principalmente, frutos de arrependimento. Da minha árvore está, então, agora, Deus está podendo colher frutos dignos de arrependimento. Ah, como eu gosto desse versículo, como eu amo entender esse versículo, que o que Deus está pedindo é que da minha vida ele possa então começar a colher frutos, que ele possa olhar e possa dizer, aí sim houve arrependimento. Porque se Deus começar a buscar em mim frutos, e nesses frutos não houver frutos de uma verdadeira mudança, se ele continua colhendo em mim os mesmos frutos de antes, os mesmos frutos da mentira, os mesmos frutos de pecado, é porque não houve arrependimento, não houve metanoel, não houve mudança de mentalidade. E isso vai ser claro na minha vida, vai ser muito claro. Por quê? Porque para Deus a gente não esconde nada. Para Deus a gente não consegue esconder nada. Nós podemos até esconder do nosso vizinho, nós podemos esconder do nosso amigo, nós podemos esconder do nosso pai, da nossa mãe, do nosso pastor, do nosso líder, nós podemos esconder de várias pessoas, mas daquele que realmente olha para nós e quer colher frutos do nosso arrependimento, dele nós não conseguimos esconder nada. Então, se não houver um verdadeiro arrependimento, se não houver na minha vida um verdadeiro metanoel, então isso quer dizer que não houve arrependimento. Eu fiquei somente no remorso, eu fiquei somente no primeiro estágio. Eu costumo dizer que o primeiro estágio do arrependimento é justamente o remorso. Por quê?
Porque se eu não olhar para mim, queridos, se eu não olhar para minha atitude, se eu não olhar para aquilo que eu tenho feito no meu dia a dia e eu não sentir remorso, que é esse sentimento de aflição, de tristeza, de perceber que eu estou fazendo mal para o próximo, de perceber que eu estou fazendo mal para mim mesmo, de perceber que eu estou indo contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Se esse sentimento de remorso, ele não vier no meu coração, e a partir desse momento em que eu sinto isso, que eu tenho essa aflição, que eu tenho essa tristeza, eu não tomar uma posição e dizer, a partir de hoje, eu não vou mais cometer esse pecado. Eu vou ter um arrependimento genuíno. Eu vou ter um metanoel. Eu vou ter a mudança na minha mente. A palavra de Deus vai mudar a minha atitude. Vai mudar a minha forma de pensar sobre isso. Se isso não acontecer, nós ficamos no primeiro estágio, que é o estágio do remorso. E isso é o que tem justamente gerado uma vida infrutífera em Deus. Quantas pessoas têm estado no seu dia a dia como cristãos, como se dizendo verdadeiros cristãos, mas quando você vai buscar frutos nessa pessoa, você não consegue colher frutos de verdadeiro arrependimento. Os frutos continuam sendo os velhos frutos, as velhas atitudes, a velha maneira de viver, continua a mesma coisa, continua da mesma forma. O que aconteceu então com essa pessoa que foi salva? Ela não buscou o padrão do reino de Deus. Ela não buscou o novo entendimento do que a palavra de Deus pede para mim e para você, para que nós tenhamos como legislação, como constituinte, como uma lei que vem do próprio Deus para nós. E eu posso afirmar para você que toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é boa e ela é proveitosa para nós, para trazer vida e vida com abundância para o nosso coração. Mas isso é de uma hora para outra, Elisângela? Isso é de um dia para o outro que vai acontecer? Eu durmo tendo remorso e acordo tendo arrependimento? Não, é um processo, queridos. Tudo na nossa vida, debaixo da palavra de Deus, existe um processo de transformação. Eu coloquei aqui um versículo que é bastante conhecido, inclusive, a respeito de transformação, de mentalidade, de trazer esse novo entendimento, que é Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo fala aqui para nós. Olha o que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que vocês acham que é o original dessa palavra transformai-vos? O que Deus traz com essa palavra? O que Paulo está querendo nos ensinar? O que ele ensina para a igreja de Roma e o que ele ensina para mim e para você com esses dois versículos? Ele está dizendo que a partir do momento em que nós somos salvos por Jesus, existe então um novo reino que nós precisamos estar nos moldando. Sabe o que é o molde? O molde é algo que já tem uma forma, né? Existe já algo. Por exemplo, eu tenho essa garrafa aqui de água, certo? Na minha mão. Isso aqui tem um molde para ser feito essa garrafa. Porque na fábrica onde essa garrafa ela é feita, ela vai precisar ser fabricada milhares e milhares e milhares de garrafas como essa. Então a fábrica ela faz um molde, né? Ela faz uma máquina, ela faz uma forma onde essa garrafa ela é produzida em milhares, ok? Então coloca-se o plástico ali, né? Ou o material que
seja da confecção dessa garrafa, e essa máquina, essa forma, esse molde faz com que saia em seguida uma garrafa exatamente como essa, para que ela seja envasada de água. E quantas vezes alguém colocar o plástico ou o material que for dentro dessa máquina, dentro desse molde, para sair uma nova garrafa, novamente vai sair uma garrafa como essa. Então, quantas vezes alguém colocar você, cristão, dentro do molde da palavra, quantas vezes nós vamos ser moldados à imagem e semelhança de Jesus. Então, o que a palavra de Deus está pedindo para mim e para você, através aqui de Romanos 1 e 2, é que nós devemos nos moldar segundo essa palavra. Então, em que forma que eu devo entrar para ser, então, alguém que está tendo frutos dignos de arrependimento? Em que forma que eu devo entrar para, então, sair mais parecido com Jesus? Eu preciso entrar dentro da forma da palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o próprio molde para mim e para você. Jesus é esse que nós temos como molde para nossa vida, de como sermos verdadeiros cristãos. Desculpa, queridos, que eu acabei derramando um pouquinho de água aqui. Fui virar água para colocar no copo e acabei derramando aqui. Me empolguei aqui com o molde. Me perdoem. Então, o que a palavra de Deus está pedindo para mim e para você em Romanos 1 e 2 é que a nossa vida precisa estar debaixo de arrependimento. O que é arrependimento, então? A partir de hoje, você vai ter esse entendimento. O que a palavra de Deus está me pedindo é: mude a sua forma de pensar, mude a sua mentalidade, mude o padrão de pensamento. E qual é o padrão de pensamento que eu e você temos que ter? Qual é o padrão de vida que nós precisamos passar a viver? O padrão de vida da palavra de Deus. Então, se antes eu mentia, eu não vou mentir mais, eu vou dizer a verdade. Se antes eu traía, eu não vou trair mais, eu vou ser fiel. Se antes eu era uma idólatra, eu adorava outros deuses que não eram o Deus vivo e poderoso. E quando eu digo em idolatria, queridos, eu não estou enfatizando, eu não estou dizendo em imagens simplesmente de escultura. Quando eu faço um Deus para minha vida, esse Deus pode ser o meu trabalho, esse Deus pode ser a minha esposa, esse Deus pode ser o meu marido, esse Deus pode ser o meu filho, esse Deus pode ser o meu celular. Tantas coisas têm nos roubado a adoração, tantas coisas têm nos roubado do foco principal, que é o relacionamento com Deus. E quando eu deixo isso, quando eu começo a me relacionar com outras coisas ou outras pessoas acima de Deus, isso é idolatria também. Então, se eu sou um idólatra, eu passo então a mudar a minha mentalidade e ver o que Deus deseja de mim, que era um relacionamento com Ele. Então, eu passo a ter um relacionamento com Deus e deixo esses outros deuses para segundo plano, ou deixo esses deuses, abandono esses deuses e passo a viver uma vida de relacionamento com Deus. Então, várias coisas que você pode estar pensando aí no teu coração nesse momento, que saem fora do padrão da vontade de Deus, essas são as coisas que eu preciso me moldar segundo a palavra. Então, tudo que vier à sua mente nesse momento, ou tudo que o próprio Espírito Santo trouxer à tua memória, para que você realmente mude, para que você se molde segundo a palavra de Deus, é nisso que você precisa buscar conselho dentro da palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso que eu preciso mudar? O que a palavra de Deus diz sobre essa forma de viver que eu tenho vivido, que não é segundo o padrão de Deus? O que a palavra de Deus diz para que eu mude a minha mentalidade? Eu cito muito o caso, queridos, das pessoas dizerem sobre a enfermidade.
né? Eu costumo citar muito isso, vários pregadores também falam muito isso, vários outros mestres citam esse exemplo porque é um exemplo muito prático e muito objetivo, e nós temos sofrido com uma geração extremamente doente, doente na alma, doente na carne, doente no espírito. Por quê? Porque não conhecem o que a palavra de Deus diz sobre o que é a enfermidade, ou sobre o que Deus fez com a enfermidade. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz, nós precisamos entender e tomar posse desse todas as enfermidades. Então, quando o diabo diz para mim que eu sou enferma, que eu estou doente, o que eu preciso dizer para mim mesma é: a palavra de Deus está dizendo que eu sou curada. E ainda que o meu corpo, ainda que as circunstâncias me digam que não, eu não vou dizer outra coisa a não ser o que a palavra de Deus diz. Então, eu não estou dizendo que nós não podemos ficar doentes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a doença não tem domínio sobre a minha vida. É isso que eu estou dizendo. Porque no mundo nós vamos ainda ter realmente corrupção. No mundo nós vamos ainda ter uma vida totalmente fora dos padrões que Deus realmente ele quer de nós. Mas nós podemos já começar a tomar posse desde já de tudo aquilo que Deus tem dito em sua palavra. Desculpa. Que é a verdade. O que eu preciso me apropriar, queridos, dia após dia, é da verdade da palavra. E a palavra de Deus é a verdade, ok? Ela é totalmente a verdade. Então, quando eu digo em mudança de mente, eu preciso então começar a mudar os meus padrões de pensamento, a mudar os meus padrões de me relacionar com Deus, de entender quem é Deus. Quando Deus diz que eu sou filho e eu me relaciono com Deus como não filho, eu estou errando. Eu preciso mudar minha mente e entender que eu sou filho. Eu não sou um adotado simplesmente no que diz respeito a entender o que Deus fez na cruz. Ainda que a palavra de Deus diz que nós somos filhos adotivos, amém? Porque na verdade nós não nascemos exatamente da linhagem de Deus no sentido literal da palavra, né? Mas eu preciso entender que eu sou filho de Deus. Que a palavra de Deus diz que eu sou filho. Que Deus me constituiu como filho dele, a partir do momento que eu creio em Jesus como Senhor e Salvador e que eu nasci de novo. Então, entendem o que eu estou querendo dizer quando eu digo em mudar padrões de pensamento? Quando eu entendo quem eu sou em Deus, quando eu entendo os padrões de Deus para mim, eu começo a então mudar a minha mentalidade, a minha forma de agir, de pensar, de como me relacionar com Deus e com as pessoas, com o meu irmão. Quando eu entendo a palavra de Deus como ela quer que eu conviva com os meus irmãos, com a minha vida, com a minha família, tudo começa a mudar na forma de pensamento. Se eu mudo a minha forma de pensar, eu crio então um padrão de comportamento. É isso que eu preciso entender. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo o padrão de comportamento. Quando eu mudo a minha mentalidade dizendo eu sou curada, porque Jesus levou na cruz todas as minhas enfermidades, o que é que eu vou começar a fazer como padrão de vida? Eu vou andar como uma pessoa curada. Eu vou me relacionar com Deus como alguém curada. A minha mentalidade vai transformar a minha forma de agir. Então eu não vou agir como alguém doente, eu vou agir como alguém curada. Quando eu tenho a mentalidade de que eu sou filho de Deus, eu não vou sair me rastejando para Deus pedindo migalhas, mas eu vou tomar posse da herança que Deus tem para minha vida como filho. Entendeu o que eu estou querendo dizer?
Então, desculpa, até acabou saindo um pouquinho do assunto, né, da questão do arrependimento, mas eu preciso fazer com que você entenda o que é essa mudança de mentalidade, o que é essa mudança de forma de pensar, para que então você possa dizer, eu realmente tenho entrado num padrão de arrependimento e não somente de remorso. Eu escrevi algumas coisas aqui, eu queria ler para vocês, porque o assunto ele é basicamente esse, né? E a gente só precisa então começar a colocar em prática essas mudanças na nossa mentalidade para que a gente comece a usufruir dos frutos dignos de arrependimento. Nós vamos começar a ver as mudanças no nosso dia a dia, na forma de agir, de nos relacionar.